O ar de junho emoldurava o vinhedo com uma luz dourada, quase sagrada. Cada cacho de uva, pendendo pesado e roxo nos vinhedos que se estendiam até onde a vista alcançava, parecia uma pequena bênção da natureza, uma promessa de doçura e celebração. Era o cenário que eu, Helena, havia escolhido com tanto esmero para o meu casamento com Ricardo. Um lugar que falava de crescimento, de paciência e de um amor que, como um bom vinho, só melhoraria com o tempo. Eu, aos 42 anos, uma arquiteta especializada em restauração de prédios históricos, acreditava piamente no poder das fundações sólidas. E Ricardo, um cardiologista de renome, com seu sorriso calmo e suas mãos que prometiam segurança, era a fundação sobre a qual eu desejava construir o resto da minha vida. Nos conhecemos tarde, ambos com bagagens de vidas anteriores, mas nossa conexão foi imediata, um reconhecimento de almas que haviam navegado por mares turbulentos e finalmente encontrado um porto seguro, uma na outra. A cerimônia, ao ar livre, sob um arco de flores brancas e folhas de oliveira, fora perfeita. As palavras do celebrante ecoaram a verdade que sentíamos em nossos corações, e quando Ricardo me beijou, o mundo pareceu se resumir àquele momento, aquele sol poente que tingia as nuvens de tons rosados e alaranjados. Eu era a mulher mais feliz do mundo, uma felicidade tão pura e intensa, que quase me fazia esquecer da sombra discreta, mas persistente, que pairava sobre nós desde o início do nosso relacionamento. Minha sogra, Dona Matilde. Matilde era uma mulher de 70 anos, com uma postura régia que o tempo não ousara curvar, e olhos de um azul gelado que pareciam analisar e julgar tudo e todos. Viúva de um empresário influente, ela se portava como a matriarca de uma dinastia, e seu filho único, Ricardo, era a joia da sua coroa. Desde o primeiro dia, senti que para ela, eu nunca seria boa o suficiente. Minhas conquistas profissionais eram vistas com desdém, como se fossem uma tentativa deselegante de competir em um mundo que pertencia aos homens. Minha independência era traduzida como arrogância. Minha recusa em me anular para viver à sombra do filho dela era uma afronta direta à sua concepção de matrimônio. Durante os 2 anos de nosso namoro, suas alfinetadas eram sutis, envoltas em sorrisos forçados e falsos elogios. Helena, querida, que carreira fascinante você tem. Uma pena que tome tanto do seu tempo. Um homem como Ricardo precisa de atenção constante. Ou então, este seu apartamento é moderno. Ricardo estava acostumado com ambientes mais substanciais. Cada frase era uma pequena rachadura na fundação que eu tentava construir. Ricardo, em sua bondade infinita e talvez numa negação conveniente, sempre minimizava. É o jeito dela, meu amor. Ela só se preocupa comigo. Não leve para o lado pessoal. Mas era impossível não levar. Era visceralmente pessoal. A recepção do casamento acontecia em um salão rústico chique, com paredes de pedra, vigas de madeira expostas e grandes janelas de vidro que davam para o vinhedo iluminado por cordões de luzes. O ambiente era de alegria contagiante. Amigos e familiares riam, dançavam e brindavam a nossa felicidade. Eu flutuava, o tecido do meu vestido de noiva roçando levemente no chão, o braço de Ricardo firmemente na minha cintura. Ele me olhava com uma adoração que aquecia minha alma. Por ele, eu estava disposta a suportar Matilde. Por ele, eu acreditaria que o amor poderia de fato conquistar tudo. Foi então que o mestre de cerimônias anunciou que a mãe do noivo gostaria de dizer algumas palavras. Um silêncio respeitoso se instalou. Ricardo sorriu para mim, um sorriso que dizia: vai ficar tudo bem. Eu mesma me preparei para um discurso protocolar, talvez com 1 ou 2 elogios velados a si mesma. Mas o que veio a seguir foi uma demolição calculada, uma execução pública da minha felicidade. Matilde se levantou, segurando uma taça de champanhe. Sua figura, esguia e elegante em um vestido azul marinho, impunha respeito. Ela esperou o silêncio ser absoluto. Boa noite a todos, começou ela. Sua voz clara e firme, sem qualquer sinal de emoção. Estamos aqui para celebrar uma união. Casamentos são momentos de grande alegria, mas também de profunda reflexão. Ela fez uma pausa, seus olhos azuis varrendo o salão antes de se fixarem por um instante cruel em mim. Eles nos fazem pensar no passado, nas escolhas que fazemos e nos caminhos que deixamos de seguir. Meu estômago começou a se contrair. O sorriso de Ricardo vacilou. Eu vejo meu filho, Ricardo. Ela continuou, agora olhando para ele com uma expressão de terna melancolia, e meu coração de mãe se enche de sentimentos complexos. Eu me lembro de um tempo, não muito distante, em que eu via um futuro diferente para ele.
Um futuro ao lado de uma mulher que o compreendia em um nível que poucos poderiam. Uma mulher que fazia parte da nossa família de uma forma natural, orgânica. O ar ficou pesado. Os convidados se entreolhavam, confusos e desconfortáveis. Eu senti o calor subir pelo meu pescoço. Eu sabia exatamente de quem ela estava falando. Verônica, a ex-namorada de Ricardo, com quem ele tivera um relacionamento de quase uma década, terminado 3 anos antes de nos conhecermos. Uma mulher que, segundo Matilde me informara em mais de uma ocasião, vinha de uma família de estirpe e entendia o nosso mundo. Verônica, disse Matilde, e o nome pairou no ar como uma maldição, uma jovem de uma doçura e elegância raras. Ela era, e em meu coração sempre será, a filha que eu nunca tive. O choque no salão foi audível. Alguém deixou cair um garfo, o som metálico ecoando no silêncio mortal. Eu olhei para Ricardo. Ele estava pálido, a boca entreaberta, completamente paralisado. Ele não olhava para mim, olhava para a mãe, como um menino pego em uma travessura que fugiu ao controle. Hoje, Matilde ergueu a taça um pouco mais alto. Eu brindo não apenas ao presente, mas também às memórias preciosas do que poderia ter sido. Um brinde à felicidade do meu filho, onde quer que ele a encontre. E um brinde à Verônica, uma verdadeira dama, que sempre terá um lugar de honra em meu coração e em nossa família. Ela tomou um gole de seu champanhe, seus olhos frios finalmente encontrando os meus com um brilho de triunfo. A humilhação foi total, absoluta. Não foi uma alfinetada, foi uma punhalada, em frente a todos que amávamos, no dia mais importante da minha vida. Ela não apenas me rejeitou, ela me apagou, substituindo-me por um fantasma idealizado. O silêncio que se seguiu foi quebrado por um murmúrio constrangido. As pessoas não sabiam para onde olhar. Eu me senti nua, exposta, dissecada sob o olhar de centenas de pessoas. A dor era aguda, mas por baixo dela, algo mais começou a se formar. Uma frieza, uma clareza cortante. Era a mesma sensação que eu tinha ao analisar um prédio antigo e condenado. A percepção súbita da viga mestra podre que comprometia toda a estrutura. A viga mestra, ali, não era apenas Matilde. Era a paralisia de Ricardo, sua incapacidade de me defender no momento mais crucial. Naquele instante, eu soube que sorrisos e paciência não seriam suficientes. A estrutura deste casamento, desta família, estava comprometida, e se eu quisesse salvá-la, eu não poderia apenas remendar a fachada. Eu teria que descer até as fundações mais profundas e obscuras. Foi então, enquanto o sorriso vitorioso ainda estava nos lábios de Matilde, que a minha mente, treinada para ver padrões, para encontrar falhas estruturais, e para planejar reconstruções complexas, começou a trabalhar. Eu me lembrei de fragmentos de conversas, de documentos que vi de relance no escritório do falecido pai de Ricardo, de inconsistências nas histórias que Matilde contava sobre a solidez financeira da família. Uma calma gélida me invadiu, e com ela, uma determinação de ferro. Ela queria falar do passado? Ela queria falar sobre quem era verdadeiramente digno de fazer parte daquela família? Pois bem, eu conhecia o passado. Um passado que eu, por amor a Ricardo, havia decidido manter enterrado. Um passado que Matilde e sua preciosa Verônica haviam se esforçado tanto para esconder. Ela havia me humilhado, declarando que preferia a ex do filho. Então eu, no tempo certo e no lugar certo, revelaria exatamente quem era a ex do filho dela. E quem era ela mesma. A celebração estava arruinada, mas a minha guerra particular estava apenas começando. Uma guerra que eu não travaria com gritos ou lágrimas, mas com a precisão de um arquiteto e a paciência de um restaurador. Eu reconstruiria minha vida e minha dignidade, mesmo que para isso precisasse demolir o castelo de mentiras de Matilde, pedra por pedra. O resto da noite de núpcias passou como um borrão febril, uma sequência de cenas desconexas e dolorosas que se gravaram na minha memória com a nitidez de um estilhaço de vidro. O discurso de Matilde foi o ponto de ruptura, o momento em que o encanto se quebrou e a realidade crua, feia, se impôs. Os aplausos que se seguiram foram esparsos, constrangidos, um som oco que apenas acentuava a enormidade do que havia acontecido. Vi minha melhor amiga, Lúcia, uma advogada de temperamento forte, lançar um olhar fulminante na direção de Matilde, pronta para marchar até lá e iniciar uma terceira guerra mundial em meu nome. Eu lhe dei um olhar quase imperceptível, um pedido mudo para que não o fizesse. Uma cena pública só daria a Matilde mais uma arma, a de me pintar como histérica e descontrolada. A estratégia, naquele momento, era a contenção. O autocontrole era meu único escudo.
Ricardo finalmente pareceu despertar de seu estupor. Ele se virou para mim, os olhos cheios de um pânico culpado. Helena, eu sinto muito. Eu não sei o que deu nela. Por favor. Sua voz era um sussurro, mas as palavras se perderam no tumulto de minhas emoções. Eu apenas assenti. Um movimento robótico. Mantive um sorriso frágil nos lábios pelo resto da festa, que morreu de forma lenta e agonizante. Os convidados, sentindo a atmosfera pesada, começaram a se despedir mais cedo, oferecendo-nos felicitações que soavam vazias e olhares que eram uma mistura de pena e curiosidade mórbida. Nós éramos o assunto, o drama da noite, a noiva humilhada e o noivo impotente. Quando finalmente entramos na suíte nupcial, um quarto magnífico com uma varanda privativa, com vista para o vinhedo silencioso sob o luar, a barragem de autocontrole que eu havia erguido começou a ceder. Tirei o véu com um gesto brusco e o joguei sobre uma poltrona. Ricardo fechou a porta atrás de nós, e o clique da fechadura soou como o selar de uma tumba. Meu amor, fale comigo, ele implorou aproximando-se. Eu vou falar com ela. Amanhã mesmo. Isso foi inaceitável, inacreditável. Eu me virei para encará-lo, e pela primeira vez ele viu a frieza nos meus olhos. Inacreditável, Ricardo, ou totalmente previsível. Minha voz saiu mais ríspida do que eu pretendia. Sua mãe tem me testado, me diminuído, desde o dia em que me conheceu. Eu te avisei. Eu te disse que as pequenas coisas eram ensaios para algo maior. E você me pedia paciência. Dizia que era o jeito dela. Ele passou as mãos pelo cabelo. Um gesto de desespero. Eu sei, eu errei. Eu nunca imaginei que ela chegaria a esse ponto. Em nosso casamento, é doentio. Não, Ricardo, não é doentio. É estratégico. Eu rebati, começando a desabotoar as dezenas de pequenos botões de pérola nas minhas costas, minhas mãos tremendo de raiva contida. Sua mãe sabia exatamente o que estava fazendo. Ela escolheu o palco perfeito, a audiência perfeita, o momento de minha máxima vulnerabilidade para me executar. E ela conseguiu. Ele veio até mim, tentando ajudar com os botões. Eu me afastei. Não me toque. Não agora. A mágoa em seus olhos quase me fez recuar, mas a ferida em mim era muito mais profunda. O que mais me machucou, Ricardo, eu disse, a voz embargada. Não foi o que ela disse. Eu já esperava veneno dela. O que me destruiu foi o seu silêncio. Você ficou ali, parado, pálido, chocado, mas em silêncio. Você não me defendeu. Você não a interrompeu. Você não disse uma única palavra para mostrar àquelas centenas de pessoas que a mulher que ela estava humilhando era a sua esposa. A mulher que você tinha acabado de jurar proteger. As lágrimas que eu segurei por horas finalmente começaram a cair, quentes e amargas. Eu não te pedi para atacá-la. Eu só precisava que você segurasse minha mão e dissesse, chega, mãe. Ou que pegasse o microfone e dissesse, a única mulher que importa para mim esta noite é a minha esposa Helena. Qualquer coisa. Mas você não fez nada. Você a deixou vencer. Ele se sentou na beira da cama, a cabeça entre as mãos. O silêncio dele agora era diferente. Não era paralisia, era a vergonha esmagadora de um homem que sabia que eu estava certa. Você tem razão, ele disse finalmente, a voz abafada. Eu congelei. Eu olho para ela e eu volto a ser um menino de 10 anos de idade. É uma coisa que eu não sei explicar. Eu sinto muito, Helena. Eu te decepcionei da pior maneira possível. Sua confissão era sincera, mas oferecia pouco consolo. O dano estava feito. A imagem dele, imóvel ao meu lado enquanto eu era publicamente desmembrada, estava gravada a fogo na minha mente. Era um precedente perigoso. Mostrava a Matilde que ela podia atacar impunemente, porque seu filho, o escudo que deveria me proteger, era feito de vidro. A noite se arrastou. Não houve amor, não houve celebração. Dormimos em lados opostos da cama gigantesca, um abismo de silêncio e ressentimento entre nós. Eu mal consegui pregar o olho. Minha mente, um turbilhão incessante, repassava o discurso de Matilde, a expressão de Ricardo, os olhares dos convidados, mas por baixo da dor e da raiva, a semente da determinação que havia brotado durante o discurso começava a germinar. A inspiração de Napoleon Hill, que eu tanto admirava em minha vida profissional, começou a se aplicar à minha crise pessoal. Eu precisava de um propósito definido. E meu propósito não era apenas sobreviver a Matilde. Era redefinir completamente as regras do jogo. Era expor a verdade para libertar meu marido e solidificar nosso casamento em uma base de honestidade, não de segredos e manipulações. De manhã, a luz do sol que entrava pela janela parecia zombar da escuridão em que estávamos mergulhados. Ricardo já estava de pé,
vestido, olhando para o vinhedo. Eu liguei para a minha mãe. Ele disse sem se virar. Ela não atendeu. Deixei uma mensagem. Disse que precisamos conversar urgentemente. Eu me sentei na cama, o corpo doendo como se eu tivesse sido fisicamente espancada. E o que você vai dizer a ela, Ricardo? Ele se virou. Havia uma nova resolução em seu rosto, mas ainda tingida de incerteza. Vou dizer que o que ela fez foi imperdoável, que ela te deve um pedido de desculpas, que ela precisa te respeitar como minha esposa. E se ela se recusar? E se ela disser que apenas falou a verdade do coração dela? E se ela te manipular, te fazer sentir culpado por confrontá-la, como sempre faz? Ele hesitou. Eu não vou deixar. Não vai? Ricardo, ela controla a narrativa da sua família há décadas, especialmente desde que seu pai morreu. Ela criou uma realidade em que ela é a santa matriarca, e todos os outros orbitam em torno de suas necessidades. Para enfrentá-la, você precisa de mais do que indignação. Você precisa de fatos. Precisa de uma base mais sólida do que a sua palavra contra a dela. Foi a primeira vez que verbalizei o início do meu plano. Ele me olhou, confuso. Fatos? Que fatos? Isso é sobre o comportamento dela. Sobre o desrespeito. É sobre tudo. Eu o interrompi, levantando-me e começando a juntar minhas coisas. É sobre o porquê de ela idolatrar tanto a Verônica. É sobre o porquê de ela ter tanto medo de mim. Pessoas não agem com tanto veneno sem um motivo poderoso. A humilhação de ontem não foi apenas um ato de maldade. Foi um ato de desespero. Ela está tentando proteger alguma coisa. E eu vou descobrir o quê. Ricardo parecia atordoado, como se eu estivesse falando uma língua estrangeira. Ele via o conflito em termos puramente emocionais e familiares. Eu o via como um problema estrutural, uma fachada bonita escondendo uma fundação podre. E eu era uma especialista em encontrar e consertar exatamente isso. Helena, o que você está dizendo? Não vamos começar nosso casamento com uma caça às bruxas. Eu só quero que ela peça desculpas e que possamos seguir em frente. Não podemos seguir em frente, Ricardo. Não assim, eu disse, minha voz calma e firme. O que ela fez foi um sintoma de uma doença muito mais profunda. E se não tratarmos a doença, os sintomas vão continuar aparecendo, cada vez piores. Nós não vamos ter paz. Naquele momento, meu telefone tocou. Era Lúcia. Pedi licença a Ricardo e atendi. Você está bem? Ela perguntou. Sua voz uma mistura de fúria e preocupação. Estou inteira, respondi. Mas o casamento está em ruínas. Eu vou processar aquela víbora por danos morais. Ela rosnou. Tentei falar com você ontem, mas estava um caos. Eu sorri um sorriso sem alegria. Guarde sua energia, Lu. Não vamos precisar de um processo. Vamos precisar de algo muito mais eficaz. Precisamos conversar. Quando eu voltar para a cidade. O que você tem em mente? Havia um novo tom na voz dela. Um de curiosidade profissional. Um projeto de restauração, eu disse, olhando para Ricardo, que ainda parecia perdido. Vou restaurar a verdade nesta família. Desliguei o telefone e me voltei para o meu marido. Nossa lua de mel. Vamos cancelá-la. Ele pareceu chocado. O quê? Não, Helena, por favor, precisamos disso. Precisamos de um tempo para nós. Não, eu disse irredutível. Não posso relaxar em uma praia fingindo que está tudo bem. Não posso celebrar um começo quando o que tivemos foi um fim. O fim da inocência. O fim da minha crença de que o amor bastaria. Vamos para casa. Temos trabalho a fazer. Minha decisão era um golpe, mas também um chamado à ação. Era o fim da noiva sonhadora e o nascimento da estrategista. Matilde havia declarado guerra em meu campo de batalha, em meu dia sagrado. Ela não fazia ideia de que, ao fazer isso, ela havia me entregado as armas mais poderosas que eu possuía. Um propósito definido e uma razão para lutar não apenas com o coração, mas com a mente. A guerra não seria vencida no próximo almoço de domingo. Seria uma campanha longa e meticulosa, e a humilhação no casamento não seria o fim da minha história, mas o prólogo da dela. O carro que na ida parecia uma carruagem nos levando para um conto de fadas, agora era uma cápsula de tensão. Ricardo dirigia com os nós dos dedos brancos no volante, o olhar fixo na estrada, como se temesse desviar os olhos e ter que encarar a realidade ao seu lado. Eu, por minha vez, olhava pela janela, mas não via a paisagem. Minha mente era um canteiro de obras, com plantas sendo desenhadas, estruturas sendo analisadas, demolições sendo planejadas. A dor ainda estava lá, um zumbido baixo e constante no fundo da minha alma. Mas sobreposta a ela, havia uma camada de foco gélido. Eu não era mais apenas a noiva ferida, eu era a arquiteta diante de um desafio complexo. E o primeiro passo em qualquer projeto de restauração é uma análise completa e detalhada da estrutura existente, incluindo suas fraquezas ocultas. Ao chegarmos ao nosso apartamento, o lugar que deveria ser nosso ninho de amor e que agora parecia um cenário de crime emocional,
A artificialidade da nossa situação tornou-se ainda mais gritante. Pétalas de rosa, deixadas por Lúcia como uma surpresa romântica, estavam espalhadas pelo chão do quarto. Uma garrafa de champanhe esperava em um balde de gelo derretido sobre a cômoda. Cada detalhe, pensado para celebrar, agora servia apenas para sublinhar a catástrofe. Ricardo tentou uma reaproximação. Helena, vamos conversar. De verdade. Sem planos de guerra. Sem estratégias. Só nós dois. O que você precisa que eu faça? Eu faço qualquer coisa. Sua sinceridade era palpável, mas sua abordagem ainda era superficial. Ele queria um curativo para uma hemorragia interna. O que eu preciso, Ricardo? Eu disse, sentando-me na poltrona e encarando-o. É que você, pela primeira vez, olhe para a sua família não com o coração de um filho, mas com a objetividade de um médico que vê um sintoma, o ataque da sua mãe, e em vez de apenas tratar a dor, investiga a causa da doença. Ele suspirou, sentando-se na cama em frente a mim. E você acha que a causa é... o quê? Que ela e Verônica têm algum segredo sombrio? Helena, isso soa como um enredo de novela. Minha mãe é difícil, controladora, e claramente tem um apego doentio por Verônica. Mas uma conspiração? Eu não uso a palavra conspiração, eu uso a palavra motivação, corrigi. A intensidade do ataque dela foi desproporcional. É uma reação de lutar ou fugir. Ela me vê como uma ameaça existencial. Por quê? Porque eu sou independente. Porque eu não venho de uma família com nome. É mais do que isso. Tem a ver com o passado. Tem a ver com o que Verônica representa e o que eu, sem saber, ameacei. Comecei a conectar os pontos em voz alta, mais para organizar meus próprios pensamentos do que para convencê-lo. Pense nisso, Ricardo. Sua mãe sempre fala sobre a integridade e a honra da família, sobre o legado do seu pai, e ela sempre associa Verônica a esses valores. Ela cria uma narrativa em que a era Verônica foi a era de ouro da estabilidade e da decência. Mas o que eu sei sobre essa época? Fiz uma pausa, vasculhando minha memória em busca de fragmentos. Eu me lembro de você me contando que os últimos anos de vida do seu pai foram difíceis, que ele andava estressado, preocupado com os negócios. Você atribuiu isso à saúde dele, mas e se não foi? E se foi outra coisa? Ele teve um problema cardíaco, Helena. Eu sou cardiologista, eu vi os exames. Ele rebateu defensivo. Sim, a condição cardíaca era real. Mas o estresse crônico é um gatilho poderoso para problemas cardíacos. Qual era a fonte do estresse dele? Um homem como seu pai, que construiu um império do nada, não se estressa facilmente com as flutuações normais do mercado. Foi então que me lembrei de algo específico. Cerca de 1 ano antes, eu estava no escritório da casa de Matilde, esperando por Ricardo. Sobre a mesa do falecido sogro, que Matilde mantinha como um santuário, havia uma pasta de couro. Curiosa por natureza, e sempre interessada na história da família, eu a abri. Dentro, havia balanços financeiros antigos, extratos bancários, e uma série de cartas trocadas com um banco suíço. O que me chamou a atenção foi uma discrepância. Uma série de transferências de valores muito altos para uma holding estrangeira chamada Véspera Capital, seguida por um período de grave descapitalização das empresas Rossi, a empresa da família. Vi também rascunhos de cartas do seu pai, com uma caligrafia nervosa, falando em reestruturação de dívida e mitigação de danos por decisões de terceiros. Na época, não dei muita importância. Era complexo e não era da minha conta. Fechei a pasta quando ouvi os passos de Matilde se aproximando. Agora, aquela lembrança voltava com uma força avassaladora. Ricardo, há cerca de 1 ano, eu vi uns papéis no escritório do seu pai. Comecei, escolhendo minhas palavras com cuidado. Falavam de uma empresa chamada Véspera Capital e de grandes saídas de dinheiro das empresas Rossi, por volta do final do seu namoro com a Verônica. Você sabe o que é a Véspera Capital? Ele franziu a testa. Véspera? Nunca ouvi falar. Meu pai cuidava de tudo. Depois que ele morreu, minha mãe e os advogados assumiram. Eles me disseram que estava tudo em ordem, apenas um pouco abalado pela crise econômica da época. Sua mãe e os advogados, repeti, e a frase soou sinistra. E quem era o pai da Verônica mesmo? O pai dela era o Dr. Alencar, um investidor, amigo do meu pai. Por quê? A peça final do quebra-cabeça começou a se encaixar, ainda que de forma hipotética. E se a Véspera Capital fosse uma empresa ligada ao Dr. Alencar? E se ele e sua mãe, talvez com o conhecimento ou a participação de Verônica, convenceram seu pai a fazer investimentos de alto risco que deram terrivelmente errado? Ou pior, e se não foi um investimento, mas uma retirada deliberada de fundos? Ricardo levantou-se, agitado. Isso é uma acusação gravíssima, Helena. Você está acusando minha mãe de conspirar com o pai da ex-namorada para fraudar o meu pai? Isso é loucura. É uma hipótese baseada em evidências fragmentadas, eu disse,
mantendo a calma. Pense na motivação, Ricardo. Se isso fosse verdade, seu pai teria descoberto. Ele teria ficado furioso, devastado. O estresse teria sido imenso. E se, para proteger o nome da família, para te proteger, ele decidiu não expor sua mãe, mas tentou consertar o estrago silenciosamente. Isso explicaria o estresse, a saúde debilitada. Continuei, a teoria ganhando força em minha mente. E se o término com Verônica não foi por acaso? E se seu pai exigiu o fim do relacionamento como condição para não levar o escândalo adiante? Isso faria de Verônica uma vítima aos seus olhos, mas uma cúmplice aos olhos da sua mãe e do seu pai. A lógica era terrível, mas se encaixava. Agora, avance para o presente, eu disse, aproximando-me dele. Sua mãe vive com essa culpa, com esse segredo. Ela te vê como o prêmio que ela salvou da ruína que ela mesma ajudou a criar. Verônica, por sua vez, é a parceira no crime, a única outra pessoa que conhece a verdade. A lealdade de Matilde a Verônica não é baseada em afeto. É uma aliança de silêncio, um pacto. E eu apareço. Uma forasteira que faz perguntas, que é observadora, que é inteligente o suficiente para um dia, talvez tropeçar na verdade. Eu não sou uma ameaça ao seu coração, Ricardo. Eu sou uma ameaça ao segredo deles. A humilhação no casamento não foi para te fazer voltar para a Verônica. Foi para me desacreditar, me isolar, me pintar como alguém indigna de confiança, para que, se um dia eu descobrisse algo, ninguém acreditasse em mim. Foi um ataque preventivo. Ricardo sentou-se novamente, o rosto pálido. A teoria, por mais monstruosa que fosse, tinha uma simetria interna que era difícil de ignorar. Ele não disse nada por um longo tempo. O silêncio no quarto era preenchido apenas pelo zumbido distante do trânsito da cidade. Como poderíamos saber? Ele perguntou finalmente, a voz rouca. Como poderíamos provar algo assim? A porta para a investigação estava aberta. Ele não me chamou de louca novamente. Ele perguntou. Como? Era tudo o que eu precisava. O primeiro passo é obter acesso àquela pasta e a outros documentos do seu pai. Estão na sua casa de campo? Ou no escritório na casa da sua mãe? A maioria das coisas importantes foi movida para um depósito seguro depois que ele morreu. Minha mãe tem a chave. E há coisas na casa de campo, sim. O escritório antigo dele está praticamente intacto. Ótimo. Precisamos ir para a casa de campo. E precisamos encontrar uma maneira de acessar o depósito, sem que ela saiba. Nossa lua de mel cancelada foi substituída por uma missão. No dia seguinte, liguei para Lúcia e a encontrei para um café. Contei a ela minha teoria em detalhes. Como advogada, ela não a descartou como ficção. Em vez disso, seus olhos brilharam com interesse profissional. Helena, se você estiver certa, isso vai além de um drama familiar. Isso pode envolver fraude, apropriação indébita, formação de quadrilha. É pesado, eu sei, e não quero necessariamente acionar a justiça. Meu objetivo principal é a verdade, para que Ricardo possa se libertar e para que possamos construir nossa vida sem essa sombra. A verdade é a sua arma mais poderosa. Lúcia concordou. Ok, aqui está o que você precisa procurar. Qualquer documento com o nome Véspera Capital, Alencar Investimentos, registros de transferência, correspondências, contratos. Procure por testamentos ou apólices de seguro alteradas no período. Qualquer coisa que mostre uma mudança drástica no comportamento financeiro do seu pai. Ela me deu uma aula rápida sobre o que procurar, como documentar tudo com fotos de celular, a importância de não deixar rastros. Ela era meu mastermind, meu conselho de guerra. Naquela noite, Ricardo e eu elaboramos nosso pretexto. Diríamos a Matilde que, já que a lua de mel foi cancelada, queríamos passar alguns dias tranquilos na casa de campo, para nos reconectarmos. Era uma meia-verdade que soava plausível. Ricardo ligou para ela. A conversa foi tensa. Ele foi firme, disse que estava profundamente magoado, mas adiou a grande confrontação, dizendo que precisava de espaço. Matilde, provavelmente sentindo que havia ido longe demais e arriscando alienar o filho completamente, concordou, soando como uma mártir sofredora. Claro, meu filho, se você precisa de espaço, longe de sua velha mãe, eu entendo. A manipulação era tão transparente que chegava a ser patética. A viagem para a casa de campo 2 dias depois marcou o início da fase de investigação. Eu estava nervosa, mas focada. Ricardo estava quieto, dividido entre a lealdade a uma vida inteira de memórias e a terrível possibilidade de que tudo o que ele acreditava sobre sua família fosse uma mentira cuidadosamente construída. A humilhação do meu casamento foi o catalisador, o evento sísmico que expôs as fissuras. Agora, eu estava prestes a enfiar uma alavanca nessas fissuras
e forçá-las a se abrir, para ver o que havia na escuridão por baixo. A verdade, eu sabia, seria libertadora ou destrutiva. Talvez as duas coisas ao mesmo tempo. Para Ricardo, cada canto daquela casa evocava lembranças felizes da infância, de seu pai ensinando-o a pescar no lago próximo, de almoços de domingo preguiçosos na varanda. Para mim, no entanto, a casa agora parecia um arquivo, um museu silencioso guardando as pistas de um crime não resolvido. A atmosfera entre nós ainda era frágil. Ricardo estava cooperando, mas sua alma estava em tumulto. Eu via a luta em seus olhos toda vez que ele olhava para uma foto antiga de seus pais sorrindo. Ele estava embarcando em uma jornada para potencialmente destruir a imagem de sua mãe e profanar a memória de seu pai para salvá-la. Era um fardo pesado demais para qualquer filho. Eu precisava ser a força motriz, mas também a âncora de sensibilidade. Vamos começar com calma, eu disse enquanto descarregávamos nossas malas. Vamos apenas estar aqui hoje. Amanhã começamos a procurar. Precisamos agir com naturalidade se sua mãe ligar ou se algum vizinho aparecer. Ele concordou, grato pelo adiamento. Naquela noite, sentados na varanda, ouvindo o som dos grilos, uma camada da tensão se dissipou. Ricardo começou a falar sobre seu pai, não como o empresário estressado de seus últimos anos, mas como o homem vibrante e carismático que ele fora na maior parte de sua vida. Ele amava este lugar, Ricardo disse, olhando para as estrelas. Ele dizia que as paredes da cidade sufocavam a alma, mas que aqui ele podia respirar. Ele me ensinou sobre honra, Helena, sobre como o nome de um homem é seu bem mais valioso. É por isso que sua teoria me destrói, porque se for verdade, significa que minha mãe não apenas o traiu financeiramente, mas traiu a essência de quem ele era. Talvez ele tenha tentado proteger essa essência da única maneira que pôde. Sugeri suavemente. Mantendo o escândalo em segredo para preservar o nome da família para você. Talvez o ato final de amor dele tenha sido absorver todo o dano sozinho. Essa perspectiva pareceu dar a Ricardo um novo ângulo, um em que seu pai não era uma vítima passiva, mas um herói silencioso. Isso fortaleceu sua determinação. No dia seguinte, começamos nossa busca. O escritório do Sr. Rossi pai fora mantido quase como ele o deixou. Uma sala ampla, com estantes de madeira escura repletas de livros de direito e economia, uma mesa de mogno pesada e poltronas de couro que ainda pareciam guardar o formato de seu corpo. O cheiro de papel antigo e cera de móveis pairava no ar. A sensação era de estar invadindo um espaço sagrado. Enquanto Ricardo procurava nas gavetas da mesa, eu me concentrei nas estantes. Minha abordagem era metódica. Eu não procurava apenas por pastas óbvias. Eu procurava por anomalias. Um livro fora do lugar. Uma caixa de charutos que parecia pesada demais. Um livro com um marcador em uma página incomum. Horas se passaram. Encontramos velhas declarações de impostos, contratos antigos, correspondências comerciais rotineiras. Nada que se destacasse. A frustração começou a se instalar em Ricardo. Talvez eu estivesse errado, Helena. Talvez não haja nada aqui. Talvez minha mãe seja apenas cruel. Paciência, Ricardo, eu disse, lembrando a mim mesma tanto quanto a ele. Restaurar algo leva tempo. Você precisa remover as camadas de tinta velha e poeira antes de encontrar a madeira original. Minha atenção foi atraída para uma coleção encadernada em couro dos clássicos da literatura. Algo estava fora do lugar. Entre Sêneca e Marco Aurélio, havia um volume que não pertencia, uma edição de A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Mas a encadernação era ligeiramente diferente, de um couro mais novo. Puxei-o da prateleira. Era mais pesado do que deveria ser. Ao abri-lo, descobri que as páginas haviam sido escavadas, criando um compartimento secreto. E dentro dele, um único diário de capa preta. Meu coração disparou. Chamei Ricardo com um sussurro. Ele se aproximou, os olhos arregalados. Na capa do diário, em letras douradas desbotadas, estavam as iniciais. A.R. Antônio Rossi, o pai de Ricardo. Sentamo-nos juntos em uma das poltronas de couro, o diário aberto em nosso colo como um artefato proibido. A caligrafia de Antônio era elegante, mas à medida que folheávamos para os últimos anos de sua vida, tornava-se apressada, quase febril. Eram suas anotações pessoais, suas confissões a um confidente silencioso, e nelas, a verdade começou a se desdobrar, mais sombria do que eu havia imaginado. Antônio descrevia como Alencar, pai de Verônica e seu amigo de longa data,
o havia apresentado a uma oportunidade de investimento irrecusável no exterior, a Véspera Capital. Ele escreveu que Matilde, sua própria esposa, o pressionou incessantemente para entrar no negócio, encantada com a promessa de lucros rápidos e com a perspectiva de solidificar os laços com a família Alencar, que ela considerava socialmente superior. Com relutância, Antônio concordou, investindo uma quantia substancial do capital da empresa. No início, os relatórios eram brilhantes, mas então, Antônio, com seu faro para negócios, começou a notar inconsistências. Ele contratou um investigador particular na Suíça. As descobertas, detalhadas no diário, eram devastadoras. A Véspera Capital era uma empresa de fachada, uma pirâmide sofisticada projetada para desviar fundos. Alencar estava no centro de tudo. A traição de um amigo foi um golpe duro, mas o que quebrou o coração de Antônio foi descobrir o envolvimento de sua esposa. O diário descrevia uma confrontação terrível. Matilde confessou. Ela não apenas sabia do esquema, como havia recebido uma comissão de Alencar por convencer o marido. Seu motivo era uma mistura tóxica de ganância e insegurança social. Ela temia que o dinheiro novo dos Rossi nunca fosse verdadeiramente respeitado nos círculos da elite e viu a aliança com Alencar como um atalho para a aceitação. Ela havia apostado o futuro da família por status. E Verônica? O diário revelava que Verônica não era uma participante ativa, mas tinha conhecimento. Ela sabia da fraude do pai e da cumplicidade de Matilde, e usou esse conhecimento para garantir seu lugar ao lado de Ricardo, com a bênção de Matilde. As duas estavam ligadas não por afeto, mas por chantagem mútua e segredos compartilhados. A dor de Ricardo era visível. Ele lia as palavras do pai, e eu podia sentir as fundações de seu mundo desmoronando. As lágrimas escorriam por seu rosto em silêncio, enquanto ele absorvia a profundidade da traição. O pai dele escreveu: "Eu olho para o meu filho e vejo a decência que falhei em encontrar em minha esposa. Como posso dizer a ele que sua mãe é uma ladra, que a mulher que ele ama é filha de um vigarista e cúmplice silenciosa? Eu destruiria sua fé na bondade. Decidi arcar com este fardo sozinho. Vou recuperar o dinheiro, ou o que for possível dele. Vou desfazer este nó, mesmo que o esforço me mate. E Ricardo nunca saberá. Ele deve ser protegido." Aquele era o testamento de um pai. O motivo de seu estresse, de sua doença, de sua morte prematura. Ele não morreu de um coração fraco. Ele morreu de um coração partido e do esforço sobre-humano para limpar a sujeira de sua esposa e proteger seu filho. O diário era a nossa prova, a bomba, como Lúcia a chamaria. Fotografamos cada página com nossos celulares, as mãos de Ricardo tremendo tanto que eu tive que assumir. Colocamos o diário de volta em seu esconderijo, no livro de Sun Tzu, uma escolha irônica. O pai de Ricardo conhecia a arte da guerra, mas escolheu uma guerra silenciosa e solitária. Ao sairmos do escritório, o clima na casa havia mudado. Não era mais um lugar de memórias felizes, mas um memorial ao sacrifício de um homem. Ricardo estava quebrado, mas também, pela primeira vez, livre. A névoa da lealdade cega à sua mãe havia se dissipado, revelando a paisagem tóxica por baixo. O que faremos agora?" Ele perguntou, a voz vazia. "Agora", eu disse, segurando sua mão com uma firmeza que eu não sentia. "Nós honramos seu pai. Nós usamos a verdade que ele morreu para esconder, não para destruir, mas para reconstruir, para construir nosso casamento em uma base de honestidade que ele teria se orgulhado." Sua mãe e Verônica construíram um castelo sobre um pântano. Está na hora de drenar o pântano. A busca havia terminado, mas a batalha estava longe de acabar. Agora, com a verdade em mãos, precisávamos de um novo plano. Um plano para a revelação, e o palco para essa revelação teria que ser tão público e tão impactante quanto o palco que Matilde escolheu para a minha humilhação. O luto de Ricardo pela imagem idealizada de seus pais era profundo, mas por baixo dele, uma raiva fria e uma clareza recém-descoberta começaram a tomar forma. Ele finalmente entendeu que sua lealdade cega não era uma virtude, mas a corda com a qual sua mãe o mantinha amarrado a um sistema de mentiras. Ele lia e relia as fotos das páginas do diário em seu telefone, absorvendo a dor e a determinação de seu pai, e a cada leitura, sua própria determinação se solidificava. Estávamos unidos não apenas pelo amor, mas por um propósito comum: fazer justiça à memória de Antônio Rossi e libertar nosso futuro da influência tóxica de Matilde. No entanto, a verdade nua e crua
por si só, não era suficiente. Como apresentá-la? Uma explosão de raiva, uma acusação pública impulsiva, poderia facilmente ser distorcida. Matilde era mestre em se fazer de vítima. Ela nos pintaria como ingratos, cruéis, revirando o passado para manchar sua honra. Precisávamos de um palco, de uma estratégia, de um momento em que a revelação fosse inegável, e seu impacto, cirurgicamente preciso. Foi durante esse período que a presença de Verônica, até então um fantasma invocado por Matilde, tornou-se assustadoramente real. Como se sentisse que seu domínio estava ameaçado, Matilde orquestrou uma ofensiva. Começou com um telefonema para Ricardo. Sua voz era um xarope de falsa preocupação. Ricardo, meu filho, estou tão preocupada. Vocês se isolaram naquela casa. Helena está te colocando contra mim? Ela está enchendo sua cabeça de ideias? Por favor, volte para casa. Precisamos conversar como uma família. Quando Ricardo respondeu com uma frieza polida que ela nunca tinha ouvido dele antes, dizendo que estávamos bem e precisávamos de tempo, Matilde mudou de tática. Uma semana depois, estávamos jantando em um restaurante discreto. Nossa primeira saída normal desde o casamento. Uma tentativa de recuperar um pouco da nossa vida. E como por um passe de mágica, Matilde entrou no restaurante. E não estava sozinha. De braço dado com ela, sorrindo graciosamente, estava Verônica. O encontro acidental foi uma obra-prima de manipulação. Matilde fingiu uma surpresa estridente. Ricardo, Helena, que coincidência incrível! Estava apenas mostrando a Verônica este novo lugar. Você se lembra da Verônica, não é mesmo, Helena? Verônica era exatamente como eu a imaginava. E pior, alta, esguia, com um cabelo loiro impecável e olhos que, embora sorrissem, carregavam uma frieza calculista que rivalizava com a de Matilde. Ela se portava com a segurança de quem acredita pertencer a qualquer lugar que pisa. Claro que me lembro, respondi, minha voz perfeitamente calma, enquanto por dentro eu sentia uma onda de repulsa. Boa noite, Verônica. Dona Matilde. Verônica estendeu a mão para Ricardo, ignorando-me. Ricardo, você está ótimo. Fiquei tão feliz por você, por seu casamento. A maneira como ela disse a palavra casamento era uma pequena obra de arte da condescendência. Ricardo, fortalecido pela verdade que agora carregava, foi educado, mais distante. Verônica, mãe, estávamos no meio do jantar. Oh, claro, claro, não vamos atrapalhar os pombinhos, Matilde disse, com um sorriso que não alcançava os olhos. É que Verônica estava me contando sobre seus novos projetos. Ela está pensando em assumir uma posição no conselho de uma instituição de caridade. Tão admirável. Sempre soube que ela tinha um coração de ouro. A mensagem era clara. Matilde estava publicamente endossando Verônica, posicionando-a como o par ideal de virtude e classe. Em contraste direto comigo. O encontro durou apenas alguns minutos, mas foi o suficiente para me mostrar que a aliança delas era real e ativa. Elas trabalhavam em conjunto. Verônica não era uma espectadora passiva. Ela era uma jogadora, interessada em manter o status quo que a beneficiava. Aquele encontro forçado foi o catalisador para a próxima fase do nosso plano. Naquela noite em casa, eu disse a Ricardo, sua mãe nos deu o caminho. Ela está tentando reinserir Verônica em sua vida, em seu círculo social. Ela está tentando criar uma narrativa pública. Nós vamos usar essa mesma narrativa contra elas. Lúcia, minha amiga advogada, juntou-se a nós para uma sessão de estratégia em nossa sala de estar. Espalhamos cópias impressas das páginas do diário sobre a mesa de centro. Lúcia leu tudo com a atenção de um predador. Isto é dinamite pura, ela disse, assobiando baixo. O diário de Antônio é uma prova circunstancial poderosa, mas corroborá-lo com provas documentais tornaria o caso inatacável. E como conseguimos isso? Perguntou Ricardo. A pasta que Helena viu no escritório da sua mãe. E o acesso ao depósito seguro. Essa é a chave, disse Lúcia. Precisamos de uma razão legítima para que você, Ricardo, peça acesso a esses documentos. Uma razão que Matilde não possa recusar sem levantar suspeitas. Foi aí que minha mente de arquiteta entrou em ação. E se não for sobre o passado? Sugeri. E se for sobre o futuro? Ricardo, você é o herdeiro. É perfeitamente natural que você queira entender a estrutura financeira da família, os investimentos, os ativos, não para questionar o passado, mas para planejar o nosso futuro juntos, para aprender com o legado do seu pai. A ideia era brilhante em sua simplicidade. Usaríamos a própria retórica de Matilde sobre legado e família, como nosso cavalo de Troia. Ricardo não seria o filho acusador, mas o filho responsável, assumindo seu lugar de direito. Lúcia elaborou o roteiro. Ricardo deveria abordar Matilde com um tom de respeito e maturidade. Ele diria que o incidente no casamento, embora doloroso,
o fez perceber que ele havia sido um espectador passivo em sua própria herança por tempo demais. Ele diria que, como um homem casado e chefe de uma nova família, ele sentia que era seu dever, em honra a seu pai, entender completamente o patrimônio que um dia gerenciaria. Como Matilde poderia recusar? Negar acesso ao filho herdeiro que estava agindo de forma responsável a faria parecer controladora e suspeita. O plano foi posto em ação. Ricardo marcou um almoço com a mãe a sós. Eu esperei em casa, o coração na boca. Foram as 3 horas mais longas da minha vida. Quando ele voltou, sua expressão era uma mistura de exaustão e triunfo. Eu consegui, ele disse, afrouxando a gravata. Ela relutou, disse que não era necessário, que ela e os advogados cuidavam de tudo. Usou todas as táticas de culpa do manual. Você não confia na sua própria mãe? Seu pai gostaria que você se concentrasse em sua medicina, não nesses assuntos chatos. E o que você fez? Perguntei ansiosa. Eu me mantive no roteiro. Falei sobre honrar o papai, sobre meu dever como seu filho e herdeiro. Falei sobre nosso futuro, sobre os filhos que queremos ter. No final, quando ela viu que eu não ia ceder, ela concordou. Ela disse que marcaria com os advogados para me dar acesso ao depósito na próxima semana. E me deu a chave do escritório dela em casa, dizendo que eu poderia dar uma olhada nos papéis velhos do papai quando quisesse. Acho que ela pensa que, ao me dar acesso, ela parece transparente, e que eu não vou encontrar nada. Era uma vitória monumental. Matilde, em sua arrogância, havia subestimado Ricardo. Ela ainda o via como um menino que ela podia manipular, não como o homem que a verdade havia despertado. O próximo passo foi a execução. No fim de semana seguinte, fomos à casa de Matilde sob o pretexto de pegar alguns livros. Enquanto Ricardo a distraía na sala de estar, conversando sobre trivialidades, eu subi para o escritório do falecido sogro. Meu coração batia forte. Eu tinha talvez 15, 20 minutos. Fui direto para o arquivo onde eu me lembrava de ter visto a pasta de couro. E lá estava ela. Abria com as mãos trêmulas. Dentro, exatamente como eu me lembrava, estavam os balanços, os extratos e, crucialmente, um contrato de investimento assinado entre as empresas Rossi e a Véspera Capital. O contrato era vago, dando à Véspera amplos poderes discricionários sobre os fundos investidos. Anexado a ele, encontrei uma cópia de uma transferência bancária de um valor astronômico. E então, a peça final, um documento separado, um acordo de consultoria entre a Véspera Capital e Matilde Rossi, prometendo a ela uma porcentagem significativa dos lucros de capital, como taxa de sucesso, por facilitar o investimento. Era a arma fumegante, a prova documental da cumplicidade dela. Fotografei cada documento, a adrenalina pulsando em minhas veias. Guardei tudo exatamente como estava e desci as escadas, meu rosto uma máscara de neutralidade. Encontrou os livros, querida? Matilde perguntou com um sorriso açucarado. Sim, encontrei, respondi, o peso das provas digitais em meu telefone parecendo pesar 1 tonelada. A reemergência de Verônica e a subsequente aquisição das provas documentais mudaram tudo. Não estávamos mais trabalhando com a teoria de um diário. Estávamos trabalhando com fatos frios e irrefutáveis. Agora, só faltava uma coisa, o palco para a revelação. E, mais uma vez, foi Matilde quem nos deu a deixa. Alguns dias depois, recebemos um convite formal, impresso em papel caro. Matilde estava oferecendo um jantar em sua casa em honra ao jovem casal. O pretexto era uma tentativa de passar uma borracha no passado e recomeçar, mas nós sabíamos a verdade. Seria mais uma performance, mais uma tentativa de controlar a narrativa na frente de seus amigos e familiares influentes. Seria o palco dela, e nós decidimos que seria lá, em seu território, usando o seu evento, que a verdade do pai de Ricardo finalmente viria à luz. A cortina estava prestes a subir para o ato final. Para o mundo exterior, e especialmente para Matilde, éramos o casal que havia superado uma crise inicial e estava disposto a aceitar o ramo de oliveira estendido pela matriarca. Ricardo desempenhou seu papel com uma habilidade que me surpreendeu, mantendo uma comunicação cordial, mas não excessivamente calorosa, com a mãe. Eu, por minha parte, mantive um silêncio digno, o que Matilde provavelmente interpretou como uma submissão relutante. Mal sabia ela que nosso silêncio não era de fraqueza, mas de preparação. Era o silêncio de um exército se posicionando antes do amanhecer. Passamos noites acordados, não por insônia ou ansiedade, mas por planejamento estratégico. Com Lúcia como nossa general, traçamos cada passo do que chamaríamos de a apresentação. Não seria uma acusação, mas uma revelação. Não usaríamos um tom de raiva, mas de tristeza e decepção. O objetivo não era destruir Matilde,
mas desarmá-la, expor a verdade de uma forma tão inegável que qualquer tentativa de negação ou vitimização pareceria absurda. Preparamos um pequeno dossiê digital, as fotos do diário de Antônio, as imagens dos contratos e transferências bancárias e o contundente acordo de consultoria de Matilde, tudo organizado em uma linha do tempo clara e lógica. Ricardo lutou com a moralidade do que estávamos prestes a fazer. Meu pai nunca quis que isso viesse à tona, ele disse em uma noite, sua voz pesada de conflito. Ele morreu para manter esse segredo. Não estamos traindo o desejo dele? Segurei seu rosto entre minhas mãos. Seu pai morreu para te proteger de uma mentira. Ele não sabia que a guardiã dessa mentira, sua mãe, a usaria como uma arma para controlar sua vida e envenenar seu casamento. Ele te protegeu da verdade, mas não pôde te proteger dela. Honrar seu pai agora não é manter o segredo dele. É usar a verdade para se tornar o homem livre e honrado que ele sempre quis que você fosse. É parar o ciclo de toxicidade que ela perpetua em nome dele. É isso que ele iria querer. Que você vivesse na luz, não na sombra dela. Minhas palavras pareceram acertar o alvo. Ele entendeu que a verdadeira traição ao legado de seu pai seria permitir que as mentiras continuassem a ditar o curso de nossas vidas. A noite do jantar chegou, fria e límpida. Eu escolhi meu vestido com o cuidado de um soldado escolhendo sua armadura. Um vestido preto, de corte simples e elegante. Não era um vestido de vítima nem de agressor. Era um vestido de alguém que estava ali para tratar de negócios sérios. Ricardo usava um terno escuro, que lhe conferia uma gravidade que eu nunca tinha visto antes. Ele não era mais o menino que congelava diante da mãe. Era o filho de Antônio Rossi, pronto para reivindicar a verdade de seu pai. A mansão de Matilde estava impecavelmente decorada, flores brancas, velas e cristais por toda parte. Uma demonstração de poder e bom gosto. Os convidados eram um quem é quem da elite da cidade. Empresários, médicos, socialites, o círculo íntimo de Matilde. E como esperado, Verônica estava lá, circulando com a familiaridade de quem se sentia em casa, usando um vestido vermelho vibrante que gritava por atenção. Ela e Matilde formavam o centro de gravidade da sala, rindo, recebendo elogios, as rainhas em sua corte. Quando chegamos, um silêncio momentâneo caiu sobre a sala. Todos os olhos se voltaram para nós. Éramos a atração da noite. O casal do casamento escandaloso. Matilde veio em nossa direção, o sorriso de anfitriã perfeita no rosto. Helena, Ricardo, que bom que vieram. Estava dizendo a todos que superamos nossas pequenas bobagens e agora somos uma família feliz. Ela nos beijou no rosto. Um gesto gelado e performático. O jantar foi uma aprovação. Sentamo-nos em uma longa mesa de mogno, sob um lustre de cristal que parecia derramar uma luz fria sobre nós. A conversa era superficial, um zumbido de trivialidades e ostentação. Matilde, da cabeceira da mesa, regia tudo, lançando olhares ocasionais em minha direção, olhares que misturavam triunfo e vigilância. Ela acreditava ter vencido, acreditava que sua demonstração de força no casamento havia me colocado em meu devido lugar, e que este jantar era a sua volta da vitória. A meio do jantar, Matilde, como havíamos previsto, começou a preparar o terreno para seu próximo movimento. Tenho uma pequena notícia para compartilhar com todos vocês, meus amigos queridos, ela anunciou, batendo levemente com um garfo em sua taça de cristal. A sala silenciou. Como vocês sabem, a filantropia sempre foi uma paixão da nossa família. E eu tenho procurado alguém com a energia e a visão certas para levar adiante alguns dos nossos projetos de caridade, especialmente o Fundo de Educação Antônio Rossi. Ela fez uma pausa, seu olhar encontrando o de Verônica com um afeto encenado. E eu não poderia estar mais emocionada em anunciar que convenci uma jovem extraordinária a aceitar uma posição no conselho do fundo. Alguém que conhecia e admirava Antônio, e que compartilha de seus valores de integridade e comunidade. Por favor, juntem-se a mim para parabenizar Verônica Alencar. Uma rodada de aplausos educados se seguiu. Verônica sorriu, um misto de falsa modéstia e orgulho. Foi o ápice da arrogância de Matilde. Não apenas me humilhar, não apenas tentar reinserir Verônica na vida de Ricardo, mas agora colocar o legado de seu falecido marido nas mãos da filha do homem que o fraudou e de sua cúmplice silenciosa. Era um sacrilégio, e era o nosso sinal. Ricardo se levantou. Seu movimento foi calmo, deliberado. Ele não parecia zangado, parecia solene. Mãe, se me permite, antes de brindarmos, ele começou, sua voz clara e firme,
enchendo a sala. Eu também tenho algo a dizer. Algo sobre o legado do meu pai. Matilde pareceu surpresa, mas sorriu, como se esperasse um endosso do filho. Claro, meu filho. Fale. Ricardo olhou ao redor da mesa, encontrando o olhar de cada convidado. Todos vocês conheceram meu pai, Antônio Rossi. Conheceram-no como um homem de negócios brilhante, um amigo leal, um homem de honra. Nos últimos anos de sua vida, muitos de nós o vimos cansado, estressado, atribuímos isso à sua saúde, aos negócios, mas essa não é toda a verdade. Um murmúrio inquieto percorreu a sala. O sorriso de Matilde vacilou. Verônica ficou tensa. Recentemente, Ricardo continuou, eu tive a oportunidade de me aprofundar nos registros do meu pai, nos seus escritos pessoais, e descobri a verdadeira natureza de seu fardo. Descobri que o estresse que o matou não veio dos negócios. Veio da traição. Ele fez uma pausa. O silêncio era total. Meu pai foi traído por pessoas nesta sala. O rosto de Matilde ficou branco como cera. Verônica parecia ter parado de respirar. Ele descobriu que seu amigo de longa data e parceiro de negócios, o falecido Dr. Alencar, estava usando uma empresa de fachada chamada Véspera Capital para desviar milhões de seu patrimônio. O choque foi audível. Nomes foram sussurrados. Mas a traição mais profunda, disse Ricardo, sua voz embargada de uma dor genuína, não veio de um amigo, veio de sua própria casa. Ele então se virou e olhou diretamente para sua mãe. Meu pai descobriu que sua esposa, minha mãe, Matilde, não só sabia do esquema, como o facilitou, em troca de uma comissão, um acordo de consultoria que colocava o status social acima da honra de seu marido e da segurança de sua família. Foi então que eu agi. Com um movimento discreto, usei meu celular para enviar o dossiê digital para todos os convidados presentes, cujos contatos eu e Lúcia havíamos painstakingly reunido. Em dezenas de bolsos e bolsas, telefones começaram a vibrar e a apitar. A prova do que estou dizendo, Ricardo anunciou, não está apenas em minhas palavras. Está no diário do meu pai e nos documentos que minha esposa, Helena, com sua mente brilhante e sua coragem, me ajudou a encontrar. Documentos que todos vocês acabaram de receber em seus celulares. O caos controlado irrompeu. As pessoas pegaram seus telefones. Ouve-se o som de respirações ofegantes, de exclamações chocadas enquanto as imagens do diário, dos contratos, do acordo de Matilde, apareciam em suas telas. A verdade estava ali, em preto e branco digital, inegável. Matilde levantou-se abruptamente, a cadeira arrastando ruidosamente no chão. Isso é um absurdo. Mentiras. Helena, essa mulher envenenou meu filho contra mim. Ela forjou tudo isso. Mas sua negação era fraca. Desesperada. A evidência era esmagadora demais. Ninguém olhava para ela com simpatia. Olhavam com horror e desprezo. Verônica, por sua vez, estava paralisada, o rosto vermelho de vergonha e pânico. Ricardo então se dirigiu a ela, não com raiva, mas com uma pena fria. E você, Verônica? O diário do meu pai deixa claro que você sabia. Você sabia da fraude de seu pai e da cumplicidade da minha mãe. E você usou esse silêncio para se manter em uma posição de favor. E agora, você ia se sentar no conselho do fundo de caridade do homem que vocês ajudaram a destruir. A ironia é monstruosa. Ele se virou de volta para a mãe. O discurso que você fez no meu casamento, mãe. A humilhação da minha esposa. Agora eu entendo. Não era sobre preferir a Verônica. Era sobre medo. Medo de que Helena, com sua inteligência e integridade, pudesse um dia descobrir a verdade. Seu ataque não foi um ato de força. Foi o grito de pânico de uma culpada. Matilde olhou ao redor, buscando um aliado, um olhar de apoio. Não encontrou nenhum. Sua corte a havia abandonado. Seu castelo de mentiras havia desmoronado em questão de minutos. Sem dizer mais uma palavra, Ricardo veio até mim, pegou minha mão e nos viramos para sair. Ao passarmos pela porta da sala de jantar, deixamos para trás a ruína social de duas mulheres e o som de um silêncio esmagador, que era muito mais condenatório do que qualquer grito. A guerra não terminou com uma explosão, mas com a revelação silenciosa e devastadora da verdade. Havíamos drenado o pântano. Ele estacionou o carro em nossa garagem, mas não se moveu para sair. Apoiou a cabeça no volante e, pela primeira vez desde que tudo começou, chorou. Não eram as lágrimas silenciosas que ele derramou ao ler o diário do pai. Eram soluços profundos, arrasadores, que vinham de um lugar de perda absoluta. Eu não disse nada, apenas coloquei minha mão em suas costas,
oferecendo o conforto silencioso que ele me negara no dia do nosso casamento. Naquele momento, os papéis se inverteram completamente. Eu era a rocha, a âncora em sua tempestade. Deixei que ele chorasse, que colocasse para fora a dor, a raiva, a traição. Ele estava de luto não apenas por sua mãe, mas pela sua própria inocência. Quando os soluços finalmente diminuíram, ele levantou a cabeça, os olhos vermelhos e inchados. Acabou, ele sussurrou. Está tudo acabado. Não, eu disse suavemente, virando seu rosto para que ele olhasse para mim. Não acabou. Começou. Nossa vida. A vida real, baseada na verdade. O que acabou foi a peça de teatro, a performance. Agora, nós podemos construir algo nosso, em nosso próprio terreno, com nossas próprias regras. Nas semanas e meses que se seguiram, as consequências do jantar se espalharam como ondas de choque pela nossa comunidade. Matilde tornou-se uma pária social. As fofocas, alimentadas pelas provas irrefutáveis que todos haviam recebido, eram implacáveis. Ela, que vivera para o status e a opinião alheia, viu-se isolada e desprezada. Tentou uma última vez entrar em contato com Ricardo, não com um pedido de desculpas, mas com uma carta cheia de acusações e autocomiseração, culpando a mim, a seu falecido marido, a todo mundo, menos a si mesma. Ricardo leu a carta e, sem dizer uma palavra, a rasgou em pedaços. Foi seu ato final de libertação. Verônica desapareceu da cidade. Com a reputação de sua família em frangalhos e seu caminho para a influência social permanentemente bloqueado, não havia mais nada para ela ali. Ouvi dizer que se mudou para o exterior, buscando o anonimato que havia perdido. O Fundo de Educação Antônio Rossi foi reestruturado. Ricardo assumiu a presidência do conselho, e a primeira coisa que fez foi me convidar para ser vice-presidente, não como um gesto simbólico, mas como um reconhecimento do meu papel em salvar o legado de seu pai da hipocrisia. Juntos, começamos a transformar o fundo em uma força genuína para o bem, honrando Antônio Rossi com ações, não com palavras vazias. Nosso casamento, no entanto, foi o projeto de restauração mais importante. A destruição da velha estrutura familiar, embora dolorosa, nos permitiu construir nosso relacionamento sobre uma fundação de uma solidez inabalável, a honestidade radical. Não havia mais segredos, não havia mais lealdades divididas. Ricardo, livre do peso da manipulação materna, floresceu, tornou-se um parceiro de uma forma que eu nunca pensei ser possível. Ele me ouvia, me defendia, celebrava minhas conquistas sem reservas. Ele olhava para mim não apenas com amor, mas com um profundo respeito e admiração. Você me salvou, Helena, ele me disse uma noite, enquanto olhávamos o pôr do sol da nossa varanda. Eu estava vivendo em uma prisão e nem sabia. Você me deu a chave. Nós nos salvamos, Ricardo. Eu corrigi. Eu encontrei as rachaduras, mas você teve a coragem de olhar para dentro delas. Aprendemos a navegar em nosso novo normal. Houve momentos de tristeza, especialmente para Ricardo, quando a nostalgia de uma infância que agora parecia manchada o atingia. Mas esses momentos eram enfrentados juntos, com conversas abertas e apoio mútuo. A ausência de Matilde em nossas vidas era um vazio, mas um vazio saudável, como o espaço criado quando um dente doente é extraído, permitindo que a cura comece. 1 ano após o casamento, voltamos ao vinhedo onde tudo havia começado. Não para apagar a memória daquele dia, mas para ressignificá-la. Caminhamos pelas mesmas fileiras de videiras, agora pesadas com as uvas da nova safra. Paramos sob o arco onde havíamos trocado nossos votos. Eu me sinto mal pela forma como nosso casamento começou. Eu admiti, a lembrança da humilhação ainda capaz de causar uma pontada de dor. Ricardo pegou minhas mãos. Não se sinta. Aquele dia não foi o nosso casamento. Foi o batismo de fogo. Foi o dia em que a mulher com quem eu casei me mostrou a força que ela tinha. Foi o dia em que a vida me deu o ultimato que eu precisava para finalmente crescer. Nosso casamento não começou com o seu discurso, mãe. Começou com o silêncio de Helena. O silêncio que pensava, que planejava, que se recusava a ser derrotado. Nosso casamento começou de verdade na manhã seguinte, quando decidimos lutar pela verdade juntos. Ele tirou do bolso uma pequena caixa de veludo. Dentro não havia um anel, mas uma pequena chave de prata. Eu sei que você é uma arquiteta e lida com plantas e estruturas, ele disse com um sorriso. Mas para mim, você é a maior restauradora do mundo. Você restaurou a honra do meu pai. Você restaurou minha liberdade. Você restaurou minha fé no que uma parceria pode ser. E esta chave é para simbolizar que nossa casa, nosso futuro, nosso coração está sempre aberto para a verdade e que você sempre terá a chave. Naquele momento, sob a mesma luz dourada que nos banhara 1 ano antes, eu soube que havíamos completado a restauração. A humilhação que sofri no casamento,
O anúncio cruel de minha sogra não foi o fim da minha história, foi o prefácio, foi o desafio que me forçou a desenterrar minha própria força, a aplicar a disciplina e a visão estratégica que eu usava em minha profissão para a questão mais importante da minha vida. A revelação que se seguiu não foi um ato de vingança, mas um ato de criação. A criação de um amor adulto, resiliente, forjado no fogo da adversidade e construído sobre a rocha inabalável da verdade. Olhando para Ricardo, para o homem livre e forte ao meu lado, eu entendi a lição final de toda a aprovação. Às vezes, as estruturas mais belas e duradouras só podem ser construídas depois que as fundações antigas e podres são completamente demolidas. E nós havíamos construído uma catedral,